E uma das primeiras coisas que me chamou a atenção quando eu li essa carta, trazendo para os dias de hoje, é a questão da conversa, né? O que tem isso a ver? Vamos ir pensando junto comigo. Será que está mais difícil de conversar hoje em dia? Bem, obviamente que sim, por causa da pandemia. Hoje em dia está muito complicado de conversar pessoalmente. E eu, particularmente, gosto de conversar. Você que já teve contato comigo pode ter notado isso, né? Às vezes eu falo mais do que deveria, mas é muito gostoso conversar e às vezes a gente sente falta. E agora, nesse período de pandemia, a gente está sentindo falta, né? Eu sinto falta de, num almoço, a gente conversar, né? Sobre vários assuntos. Desde amortecedor, se a gente vai usar aquele com a mola cortada ou vai usar aquele automático, o que a gente vai fazer, até as crises mais mundiais possíveis da economia, todos esses aspectos. É muito bom conversar, né? Tomando um cafezinho depois do almoço, depois de um jogo de futebol, conversar sobre aquele time que sempre perde, né? E o outro que sempre ganha, que no caso é o meu. Também na barbearia, ficar conversando, né? Barbearia é muito bom, né? Você vai lá, particularmente eu vou lá e a gente conversa sobre todo mundo da vila e conversa sobre as coisas de tudo que dá para conversar. É muito bom conversar, muito bom. Nesses momentos em que estamos conversando cara a cara, nós precisamos usar o bom senso, né? Pois se falarmos demais ou alguém falar demais, acaba que a conversa se encerra mais cedo. E muitas vezes, quando a gente está conversando olho no olho, né, às vezes as pessoas precisam desabafar. E aí, por isso, elas vão falar mais do que às vezes nós queríamos falar. Eu diria então que, através desse contato social, cara a cara que nós temos, nós aprendemos naturalmente que tem hora para falar e tem hora para ouvir. É uma coisa natural. Porém, o que Tiago nos chama a atenção, e o que também eu chamo a atenção, é que precisamos ter a sabedoria de entendermos qual é o momento de falar e de ouvir. Existe um perigo muito grande nas redes sociais hoje. E confesso que eu passo por esse perigo o tempo todo. Nas redes sociais nós falamos quando queremos e ouvimos o que queremos, né? Nas redes sociais nós podemos filtrar aquilo que a gente quer falar e doa a quem doer, ou a gente filtra aquilo que a gente quer ouvir. Se a gente vê que algo não está concordando com aquilo que eu penso, eu já passo o vídeo ou já não continuo mais olhando, porque eu não estou olho no olho, então não preciso ficar ouvindo o cara falar. Eu posso tocar. E isso vai nos ensinando a que naturalmente nós não sejamos mais ouvintes daquilo que às vezes não é bom para nós. Uma coisa uma coisa interessante, né, que eu estava pensando esses dias. Antigamente, quando o pai e a mãe vinham me xingar, uma das piores coisas que tinha era ter que ficar escutando. Cara, e aí eu tentava pensar em tanta outra coisa. Eu vou pensar no jogo de futebol, eu vou pensar em outra coisa, para não precisar ouvir aquilo que eu já sabia que eles iam falar, né? Mas e que eu merecia escutar. Mas era ruim ficar escutando. Mas como estava frente a frente, tinha que escutar, não tinha chance. Aí eu fiquei imaginando, e a pessoa nesse período de pandemia, daí alguém resolve te xingar e te faz uma videochamada. Aí a pessoa está lá te xingando, você pode silenciar ela, você pode afastar um pouco mais o telefone, você fica de boa. Aí a pessoa fala, e você, ok, era isso. Né? Pode ser que sim, mas vejam, esse é um efeito do que hoje em dia a falta de conversa está acarretando, né? De nós apenas filtrarmos aquilo que nós queremos falar e aquilo que nós queremos ouvir. Esse é um perigo das redes sociais. E aí uma outra reflexão que eu fiz, já pensou se aquilo que nós falamos nas redes sociais nós falássemos na cara das pessoas? Cara, ia dar briga direto, ia dar briga direto na rua, ia ser algo maluco. Mas, como eu disse, nas redes sociais nós estamos protegidos através de telas,
né, através de um distanciamento. E aí, como eu falei, por isso a gente não acaba criando naturalmente aquela questão de ouvir o contraditório, de ouvir o que a outra pessoa tem para falar, porque assim como nas redes sociais nós só falamos e aqueles que vão ouvir, que ouçam ou não, assim também isso acaba sendo colocado nas nossas relações pessoais. Não, agora eu vou falar e você escuta e acabou, e você não tem o direito de falar porque você está errado. É bem complicado. Tiago está nos ensinando a usarmos a sabedoria do ouvir e do falar também. Ou ouvir e agir em um momento e contexto específico. Por exemplo, como eu citei agora há pouco, né? A função dos pais é falar e a do filho é escutar. Nesse momento o filho não tem nenhuma condição de fala, né? Como diz hoje, eu tenho meu lugar de fala. Não. Você que é um filho e ainda está morando com seus pais, e agora que eu estou falando é lei, você precisa escutar seu pai e sua mãe. Não tem que ser, mas eu não. Essa é a função. Isso é bom. Isso é bom. Assim também a relação professor e aluno, policial e infrator, né? Povo e político. Povo e político, deixa eu passar. Bem, como eu disse antes, Tiago está falando da língua. E essa minha linguinha acabou de fazer algo. Foi um erro proposital, né? Digamos assim, você fala algo e aí deixa no ar alguma coisa e não explica, né? Fala demais. E é isso que o Tiago está tentando nos alertar. Está falando da língua, especificamente da língua dos cristãos. E isso é um ponto essencial para olhar para Tiago. Tiago está escrevendo essa carta para cristãos. Esse sempre é um ponto muito importante e que nós precisamos entender. Tiago não está escrevendo essa carta aqui para dizer, olha, agora através dessa carta vocês vão evangelizar as pessoas. O que é evangelizar? É falar de Cristo. Não, Tiago está falando para pessoas que já creem em Cristo. E aí, vamos à leitura do texto. Caso você já tenha lido, vamos ler de novo. Vamos ler do versículo 19 até o versículo 21. Carta de Tiago, como eu falei, vou ler na tradução da Nova Almeida atualizada. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Interessante que ele já começa isso. Vocês sabem estas coisas. Assim como eu disse antes, nós naturalmente já sabemos quando falar e quando ouvir. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar. E tardio para ficar irado. Esse é um outro ponto que a gente vai conversar agora. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar a alma de vocês. Vamos a uma questão bem simples. Simples não. Simples sim. Que é o quê? Tiago está falando, a palavra da salvação já foi dada a vocês. Então vocês têm algo muito bom. Vocês já receberam uma sabedoria. E essa sabedoria que vocês têm, essa palavra que salva a alma de vocês, que vocês têm, ela vai ajudar vocês a acolher as pessoas, a ouvir as pessoas, a fazer o exercício de tirar o ódio do seu coração para escutar as pessoas. E agora vamos ao exemplo mais polêmico dessa semana, né? Um exemplo polêmico, você já está cansado de compartilhar nas redes sociais e ficar ouvindo áudio no WhatsApp e vídeo também, que é o caso da propaganda da Natura, lá da Tami, em relação ao Dia dos Pais. Eu não vou entrar na questão da Natura, a Natura é livre para fazer o que ela bem entender, mas eu vou entrar na questão daquilo que cabe a mim falar, porque também sou um cristão. O que acontece? É errado o que a Tami fez ou faz com o corpo dela e com a sexualidade dela em relação àquilo que nós aprendemos da palavra? Sim, é errado. Pronto. Assim como é errado mentir, assim como é errado cobiçar, assim como é errado falar mal dos outros, assim como é errado tantas outras coisas que perante Deus tem o mesmo peso, a mesma medida. Qual que é o problema que eu trago aqui? Por que eu trago esse caso da Tami? O que acontece? Às vezes as pessoas, em uma boa intenção, vão falar contra essa propaganda, mas o que vão fazer?
vão acabar ofendendo ou colocando, como também está na modinha, um discurso de ódio em relação àquela função ou à empresa que está fazendo aquilo e tudo mais. E qual que é o resultado disso? O resultado disso é, não, eles entenderam o que os cristãos estão falando e da forma que eles estão falando, então agora eles vão mudar de vida. Óbvio que não. Isso só vai reforçar. E aí eu vi várias vezes, e aqui eu abro um parênteses e confesso que eu me senti um pouco perdido, né? Quando veio essa questão, começaram a se levantar, mas e aqueles pais que têm os seus filhos e não cuidam dos filhos, né? Que só fazem o filho e depois desaparecem, né? Aqueles pais que maltratam, aqueles pais que pagam pensão, pagam R$100 e está falando que a mulher é que fica usando as coisas. Tantas coisas. E aí do outro lado, não, aí esses pais que não são pais, que são mulheres que viraram pais, e eu digo, cara, eu tô completamente perdido. Não que eu seja um bom pai, mas eu digo, olha, não sou nenhum desses dois aí, e parece que estão se resumindo a somente isso, né? O que eu posso falar? O que eu posso falar pro pai, que é um completo idiota, que não cuida do seu filho, e que digamos assim, vai lá, acaba tendo relações sexuais com a mulher, faz o filho e depois não tá nem aí. O que eu vou falar pra ele? Eu vou falar a mesma coisa que pra essa mulher que se transformou em homem e tá agindo dessa forma. Eu vou dizer, olha, nós precisamos conversar. Precisamos conversar. Mas só para deixar uma questão clara aqui, né? A gente não está atacando a pessoa, atacando a palavra errada, né? A gente não está falando da questão da pessoa, da Tami, se ela é uma pessoa boa ou não, isso não está entrando na questão. Mas eu só estou falando que isso que foi levantado acabou denunciando aquilo que Tiago está nos avisando aqui. O que adianta os cristãos agora, quando veem isso, pegar e começar a jogar várias pedras e dizer que isso é errado, que Deus não gosta disso, que não sei o quê. Primeiro olhe, né? Poxa, eu faço tanta coisa errada, né? Pode ser coisas que não sejam tão públicas, mas também é um erro. Então, se eu vou acusar, que eu não tenha nenhum pecado para tirar a primeira pedra. Agora pensem o seguinte, eu vi que muitos compartilharam um vídeo do Cláudio Duarte, eu achei muito boa a fala dele também, né? Quando acontece algo que é errado, o que a gente faz? Nós acolhemos essa pessoa e oferecemos o amor de Jesus para essa pessoa. E é basicamente o que o Tiago está falando aqui para nós, do versículo 19 ao versículo 21. Não saiam falando porque vocês vão estar irados no primeiro momento. Esperem a ira passar e aí depois vocês vão falar. E quando a ira passar, vocês vão ver que o amor que está em vocês, e que esse amor é do próprio Cristo, vai fazer com que vocês falem palavras de mansidão, palavras que vão ajudar a pessoa, que vão construir a pessoa, que vão poder ajudar ela a ser uma pessoa melhor, como é o que nós tentamos ajudar em todos os momentos. Por quê? Porque nós temos essa palavra que salva. Salva quem, meus amigos? Pecadores. Quem são pecadores? Todos. Todos são pecadores. A Tami é pecadora e o Silas Malafaia também. Todo mundo é. E todo mundo carece dessa misericórdia de Cristo. E quem vai para o céu? Quem crê em Cristo. Quem não vai para o céu? Quem não crê. Ponto. Isso seja um bom motivo para nós ouvirmos e depois falarmos. E aí ele continua. E aqui eu coloco uma questão interessante. Mas como os cristãos devem ser tardios no falar? Se Jesus nos ensinou, se Jesus nos enviou para falarmos da sua salvação pelo mundo. Como é que... Bom, agora Tiago está falando para nós não falarmos, mas Jesus diz que é para nós falarmos. E aqui está o ponto principal do que Tiago está nos dando. Versículo 22 a 25. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a alguém que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Aqui eu vou abrir um parênteses. Às vezes eu olho pro espelho e digo, nossa, como eu tô bonito hoje, cara. Como eu tô bonito. E aí eu saio do espelho e fico com aquela imagem, nossa, Lucas, como você é bonito. E aí eu esqueço que a minha aparência realmente não é tão bonita assim. Não é tão bonita assim. Versículo 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita,
lei da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Não sejamos somente ouvintes da palavra, mas praticantes. Nós escutamos no início do nosso culto que nós somos pecadores e precisamos do perdão dos nossos pecados. Se eu ouço isso, eu vou levar isso para o resto da minha vida até Jesus me chamar para a vida eterna. E sabendo disso, eu vou pensar, bom, se eu estou olhando para essa pessoa que eu estou julgando agora, primeiro eu tenho que me lembrar que aquilo que reflete no espelho quando eu me olho é um pecador. E se eu tenho a graça de Deus de não estar nesse momento cometendo o mesmo erro que essa pessoa que eu estou julgando está cometendo, é porque pode ser que Deus, nesse momento, quer que eu diga àquela pessoa que ela também precisa de Jesus Cristo. O praticar da palavra é falar de Jesus no momento certo e na hora certa. E quando é esse momento certo? Quando é a hora certa? Essa hora certa? Quando nós ouvirmos as pessoas. Ouvirmos as suas aflições, ouvirmos os seus sofrimentos, ouvirmos as suas dúvidas, as suas indignações. E aí sim, a pessoa vai estar com o coração totalmente aberto para nós falarmos. E isso é interessante, que o pastor Ildefonso, capelão lá, capelão aqui da Capelania Evangélica Hospitalar em São José, isso foi algo que ele nos ensinou também lá, né? Quando a gente entra num quarto do hospital, a gente não entra falando assim, meu irmão, arrependa dos seus pecados, creia em Jesus Cristo, que agora você vai ser salvo, tu e a tua casa, e tananina. A gente não entra falando isso, a gente entra falando, opa, como é que as coisas estão hoje? E a pessoa vai falando, a pessoa vai falando, a pessoa vai falando. E eu posso dizer que em 99% dos casos a gente fala de Jesus no final. Quando a gente escutou tudo aquilo que a pessoa tinha para dizer. E às vezes ela está indignada com Deus, às vezes ela está indignada com a igreja, às vezes ela está pé da vida com a família, ou com os amigos, ou com a situação que ela está se encontrando. E aí, esse é um momento maravilhoso. A gente está ali escutando tudo aquilo e aí, normalmente eu fico pensando, cara, o que eu vou falar? Ou o que essa pessoa está falando? A gente respira fundo e pede, Espírito Santo, eu sei que o Senhor está comigo. Bora desenrolar aí. E quando no final a gente vai falar, às vezes é 10 segundos, às vezes são 10 minutos, mas é o Espírito Santo que fala. E o que normalmente a gente fala? De Jesus. Porque se eu for falar das coisas, se ela está errada ou se não está errada, eu vou ficar ali por mais de dias, querendo conhecer o passado, tudo, para chegar à conclusão se ela está errada ou não. Por isso que no final a gente só fala aquilo que a gente ouviu de Cristo, aquilo que Cristo fez por ela. Vejam, o que Tiago está falando aqui é exatamente isso, ser praticante da palavra. E aqui quando ele fala a liberdade da lei, e esse é o tema do nosso estudo de hoje, a lei nos diz para nós falarmos de Cristo. Isso é lei. Você que é cristão, que crê em Jesus, tem uma lei que diz, vai, espalhe o mundo, vai, espalhe o evangelho pelo mundo. Por onde você está indo, fale de Cristo. Essa é uma lei. E essa lei é uma liberdade que nós temos de fazer ou não. Mas nós fazemos porque o Espírito Santo está em nós e ele então nos conduz a ouvir o que o mundo, o que as pessoas que não creem em Cristo estão falando e levar ali o consolo, levar ali a liberdade, a salvação de Cristo. E não algo que nós pensamos em relação à vida daquela pessoa. Né? Para fechar esse bloco, teve uma vez que eu fui lá e aí tinha um cara com uma tatuagem de palhaço na perna. Né? Normalmente, quem tem uma tatuagem de palhaço na perna ou em algum lugar do corpo é porque é matador de policial. Ou é porque os caras veem que é uma modinha legal e aí acabam fazendo. E na conversa com aquele rapaz, normalmente eu vi que o cara era dos bravos mesmo. Mas naquele momento ele estava quietinho, né? Um gatinho ali, todo doente, precisando de ouvir. E essa é uma reflexão que eu já fiz, né? Já pensou se naquele momento falasse, mas tu é um vagabundo, merece ter levado esse tiro, né? Você merece estar aqui nessa cama e agora dane-se. Ninguém mandou você escolher isso aí. Era uma coisa que eu tinha pensado, passou pela minha cabeça.
Passou? Passou. Mas já pensou se eu falasse isso pro cara? Não ia mudar nada o fato de eu ter ido lá ou não. Como eu estava indo lá para falar de Jesus Cristo, eu tinha que falar de Jesus Cristo para esse cara. Não sei o que aconteceu com a vida dele depois. Eu confio que o Espírito Santo esteja trabalhando no coração dele. Mas é isso que o Tiago está falando. Vamos ouvir e no final vamos falar aquilo que Cristo é. E aí, por fim, Tiago fala sobre a religião. Vocês estão preparados para a gente acabar agora meio-dia? Tiago fala sobre a religião. E se olharmos para o Brasil, pode ser que a palavra religião esteja tomando um significado parecido com o de ideologia, em que a religião apenas abraça um grupo de pessoas que gostam de falar e ouvir a mesma coisa. E quem não concorda com o que essa religião fala, não merece ser o seu ouvinte. É interessante. Eu já ouvi muitos, infelizmente, evangélicos, e eu me incluo como evangélico, falarem dessa forma, não, se a pessoa não quer entender que isso é o correto, então ela não merece ouvir a palavra de Deus. Já escutei isso, já li isso em redes sociais. Se a pessoa vota em tal partido, se a pessoa tem essa preferência sexual ou faz isso com seu corpo, ela não merece escutar a palavra de Deus. Não vou nem falar nada. Vamos só ler o texto. 26 a 27. Se alguém supõe ser religioso deixando de refrear a língua, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. É nada. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Por isso que eu falei que essa carta de Tiago é um tapa na cara sem luva. Eu tô respirando fundo aqui para ler, porque, como eu disse antes, é uma carta que me causa muita vergonha, e quando eu leio ela, eu fico pensando naquilo que eu já falei, naquilo que eu já fiz. Mas também é preciso lembrar que o perdão que eu recebo de Deus já anulou isso. E o que eu posso fazer agora é tentar escutar o que ele está me falando através de Tiago e colocar isso em prática. E o que é colocar isso em prática? Visitar os órfãos e as viúvas. Ou seja, visitar aqueles que são dependentes de outras pessoas, daqueles que são os mais fracos, daqueles que precisam escutar a palavra de Deus, porque não tem mais o que fazer na sua vida. E dentro disso, Tiago está falando não só visitar para falar, mas quando ele usa os órfãos e as viúvas, e aí ele coloca nas suas aflições, ou seja, não só em palavras, mas em ações. Em ações. E esse é um dos temas principais de Tiago. Ele está escrevendo um grupo de cristãos e está pedindo que esse grupo de cristãos ajam na sua liberdade que eles têm da lei para cuidar das outras pessoas. E como eu falei semana passada, um dos momentos em que a igreja cristã mais cresceu na história do mundo foi ajudando os mais necessitados. Quando a palavra de Deus ela se expande, as pessoas veem, olha, os cristãos têm algo diferente, têm amor. E como eu disse antes, o que a religião está fazendo com os cristãos aqui no Brasil hoje? Os taxando de radicais, os taxando de amor ao próximo que pensa como ele mesmo, os taxando de coisas que nós não temos uma visão bíblica. Mas infelizmente é o que está acontecendo. Como é que a gente pode fazer para mudar isso? Atacando esses que tornaram a religião cristã uma religião sua, que tornaram a religião cristã quase que uma ideologia? Não. Simplesmente eu vou lá no hospital hoje ver o que eu posso fazer. Vou ajudar a minha família que está precisando de tal coisa. Vou ajudar no que eu posso aqui
essa pessoa nessas pequenas ações. E para que isso possa influenciar outras pessoas também a fazerem essas mesmas ações. Não esperar que outros vão tomar a atitude. Não esperar que outros vão fazer algo. E aqui, para encerrar, é algo que eu quero conversar com vocês hoje. Quando vocês tiverem uma oportunidade de falar de Jesus, se joguem. Eu já tive esses pensamentos. Alguém outro vai falar. Não, qualquer coisa eu passo o contato dele pro meu pastor. Não, qualquer coisa eu mando no WhatsApp aqui uma mensagem da hora luterana. E aí já tá tranquilo. Não. Fala. Agora é o momento. Você ouviu tudo que aquela pessoa tinha para falar, agora diga que Jesus é o Salvador dela. Tiago agora está nos dando uma deixa para o próximo capítulo, que é o capítulo mais polêmico dessa carta, onde ele vai dizer que aquele que não fizer boas obras não tem fé, ou não será salvo. Essa é uma polêmica. Mas como eu disse, como a gente está olhando todo o contexto, tudo, nós vamos chegar no ponto lá. Ok? Desculpa, hoje pode ser que esse estudo não tenha sido tão empolgante, mas é algo que a gente precisa refletir. E sempre lembrando, essa reflexão, ela sempre acontece porque nós já somos salvos. Você já tem o perdão dos seus pecados. Isso que a gente está trazendo aqui é para você saber disso, dessa salvação dessa salvação da sua vida, e agora o que você pode fazer para com que mais pessoas também sejam salvas e que mais pessoas também sejam confortadas nisso. E às vezes isso pode nos incomodar, nos tirar da zona de conforto, mas nunca vai nos tirar a salvação. Fica aqui o evangelho para o nosso dia de hoje. Ok, irmãos? Em nome do nosso Cristo vive. Amém.